De volta ao grande expediente. Está em discussão e votação as proposições avulsas. Onde é que está a planilha? Passa a planilha, por favor. Obrigado. Vereador Sérgio Aloísio. Então, usa aqui, senão vai demorar muito, Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui, solicitar aos nossos órgãos competentes para que providenciem, a poda das árvores na rua João Alves Moreira, no bairro Silvestre. Também solicitando aqui a indicação número 330, que seja construído 2 quebra-molas na rua João Alves Moreira, também Silvestre. Peço também aos nossos órgãos competentes que providenciem a instalação de 2 placas indicando o nome da rua João Alves Moreira. É uma rua que você chega lá, não tem como se identificar ela, Então, a gente pede aqui que seja colocada essas placas lá para nós. Muito obrigado. Vereador Ridelmino Ronivon. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, meus novos colegas, eu retorno a essa tribuna para pedir aos senhores que aprovem a indicação 333/2017. Olha, eu não sou muito de fazer esse tipo de solicitação que estou pedindo nessa indicação, vereador J. Rony. Eu estou solicitando que o Executivo ele faça um estudo de viabilidade de calçamento do final da rua Tereza Soares, trecho que liga a rua Capitão Arnaldo, no bairro JK. Mas eu resolvi fazer essa indicação, Raimundo Guimarães, porque, na minha concepção, não dá para aceitar uma situação em que um cidadão ele paga os seus impostos religiosamente, inclusive agora até com a perda do desconto, e more numa rua dentro da cidade, sem calçamento, às vezes tendo que pedir cascalhamento. Então, é realmente uma situação que a gente fica pensando, o cidadão que está morando ali, vendo aquela situação todo dia, já há muito tempo, ele pagando os impostos dele, isso não retorna em benfeitoria para ele, chega um ponto que o cidadão começa a ficar até descrente, vamos colocar assim, no sentido de pagar os seus impostos. Então, eu gostaria que o Executivo fizesse esse estudo de viabilidade desse calçamento. São moradores ali que esperam essa benfeitoria, muitos, inclusive, querendo fazer um calçamento, aliás, um passeio novo, querendo fazer uma obra na casa e fica desmotivado, vereador Sérgio, porque na rua dele, infelizmente, ainda é chão batido. Então, eu espero que o Executivo tenha essa sensibilidade, já que está fazendo os blocos,
né, vereador Montanha? Quem sabe não ter um olhar para essa rua para poder atender os moradores daquela localidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Paulo Sérgio Totti. Senhor presidente, eu venho aqui pedir o voto dos companheiros para poder, das indicações, né? 334, 335 e 337. A 334, né? A Israel Pinheiro, que eu já até mostrei aqui, sobre o poste de luz. Porque foi trocado os postes, não, os braços. Foi trocado em todos os bairros e só nessa rua, que é três braços só, não foi. Então, essa rua fica muito escura à noite, porque esse braço esses braços são bem mais fracos que os que estão hoje, que foram trocados novos. Então, a gente faz essa indicação para a rua Israel Pinheiro, no bairro Santo Antônio. E a 335, na rua Santa Cruz, que eu também já mostrei a foto aqui, sobre o calçamento ali de Broquete. Veja, Joaquim, Tristão, que para o lado da igreja, você saindo de Viçosa para Porto Firme, à esquerda, ela já está feita o que vai para a igreja de São João Batista, né? E falta essa parte da lado direito, que vai ali a ponte que liga ao bairro Laranjal. E a 337, da comunidade do Paraíso, da Mata Paraíso, né? Ô, Mônica, você põe essa foto, por favor? Isso aí, essa indicação é que nesse local ali, senhor presidente, aqui, a sua direita ali, tem aquele pasto ali, e quando chove, toda a água que vem aqui, ela para nesse local. Por ali ser bem mais baixo, a gente pede à agricultura, né, do meio rural, que tire um pouco do, vamos colocar assim, um lombo, uma subidinha que tem antes daquela foto, para poder que a água não vire a piscina ali, vamos colocar assim, aquele vira um pantanal de água ali. Onde tem foto, o Marco já tem conhecimento, estava conversando com o Marco, ele já deu a palavra para os moradores que vai estar fazendo esse serviço lá, e ele, conversando comigo, falou que o mais breve ele vai estar concluindo lá, senhor presidente. Eu agradeço e muito boa noite. Ok, vereador. Vereador Geraldo Luiz. Senhor presidente, o colega Sérgio pediu para eu manifestar aqui que ele deixou 3 minutos e meio da fala dele, o professor Edelmiro mais 2 minutos e meio, qualquer coisa o senhor passar para que eu pudesse estar usando. Colegas, venho aqui inicialmente, acho que nem sensibilizar para o voto, mas externizar os parabéns à Rádio Montanhesa 1500 AM, uma lenda na nossa cidade que se perpetua, proporcionando a informação, proporcionando o entretenimento, a cultura, promovendo as discussões, os debates na nossa cidade, com 69 anos de história, larga e vasta participação de reconhecidos e renomados radialistas, colaboradores, voluntários, numa rádio que é comercial e que prima por informar o cidadão viçosense do que ocorre na nossa região. E a gente, então, pede para que essa casa realize um momento especial, específico, uma sessão solene, para que tenhamos aqui representantes dessa emissora, muitos dos que já passaram por lá, e tenho que confessar que já fiz parte da família montanhesa, como assim é chamado, quando estagiei no programa esportivo. Se hoje estou atuando enquanto jornalista, o despertar para a função foi sendo repórter de campo,
na beirada do extinto campo do Atlético, cobrindo as taças BH Júniores, orientado pelo Sabonete, pelo Pança Sete Cordas. Temos aqui o Wagner, que trabalha na técnica também daquela equipe. E a parabenizar, desde já, a família Torres, o João Bosco Torres, os seus filhos Leandro, Bruno, que se empenham dia a dia para, junto da equipe, manter a qualidade essa que acaba promovendo essa rádio, não sei se é o melhor termo promovendo, mas enquadrando a nossa Montanhesa agora nas ondas da FM, acompanhando a modernidade, o desenvolvimento e a tecnologia pelos serviços dessa emissora prestados à nossa cidade. A gente vem pedir essa solenidade especial para aqui trazer à luz, colega Montanha, todos aqueles que contribuíram para essa exitosa caminhada da rádio, a quem eu elenco, dentre os vários nomes, o de João Bosco Torres. Me lembro, pela proximidade com os filhos Bruno e Leandro, que contavam ali quando a gente tinha uns 10 anos, orgulhosos, eles tinham um Fusquinha, falava esse Fusquinha já teve lá em Goiás, em busca de ex-donos da rádio, papai querendo regularizar as coisas. É um trabalho que também a participação do João Bosco me despertou para a questão da radiodifusão. Morava à Rua Doutor Horta, e aí a rádio, como de tradição até os dias de hoje, fazia a cobertura da apuração eleitoral. E morava próximo à zona eleitoral do SAAI, e o João Bosco fazia a cobertura. Me intrigava aquilo dele pegar um telefone sem fio e ligar no cabo do telefone lá e fazer a transmissão ao vivo. Hoje a tecnologia é outra, mas para se chegar nessa tecnologia, teve que passar por aquela etapa, e eu parabenizo a rádio, colega Montanha. Só para tentar enobrecer, já que você, esse grande jornalista, essa pessoa que não vai aceitar nenhuma, mas alguma coisa para completar a sua fala, mas dizer que na Montanhesa sempre estava marcado no seu tempo político também, onde se ficavam todos em casa esperando o bordão da rádio. Esse candidato não foi lembrado. Era motivo de muita alegria e muita descontração, até mesmo num tema muito sério que é a política. Verdade. Obrigado, vereador. Verdade, colega, o famoso não foi lembrado. Parabéns, Montanhesa, 69 anos, e agora entrando numa nova era, FM, fica a manifestação desse vereador e dos colegas Paulo Sérgio Totti, Antônio Arlindo Montanha, Antônio Elias, Raimundo Guimarães, que assinam com a gente esse documento. Mudando de assunto, senhor presidente, um minuto. O assunto é sério, trata de logradouros públicos e de uma fiscalização que devemos fazer em caráter de urgência. Gostaria que fosse aproximada a imagem. Estamos tratando da Rua Bueno Brandão, onde moradores, comerciantes, veio a esse vereador repercutir que está havendo possivelmente o uso daquele espaço para comercialização de veículo, e a gente pede, então, para que o órgão responsável faça a fiscalização, afinal, são vias públicas e há leis que regram esse tipo de uso. Finalizando... Finalizou, senhor vereador, por favor. Os 2 minutos de 1:03 que passaram, não tem como passar para o senhor me pede desculpe. Senhor presidente, eu vou ficar em pé aqui. Se deixar, eu falo a noite toda. O próximo aqui sou eu, com relação à moção, né? Não vou fazer uso da tribuna, serei breve. Só solicitar a todos os vereadores, né, se aqueles que se interessarem, que assinem a moção com relação ao tratamento da vereadora Brenda no Fórum Regional. É o único pedido que eu faço a Vossa Excelência, e solicito aí ao Arquimedes que, por favor, que pegue a moção e passe para os vereadores, para que os que se interessarem, que façam, que assinem o documento.
Achei que esse conteúdo seria até mais amplamente discutido, senhor presidente. A gente sabe do fato, eu gostaria de acessar, né, vou acessar aqui para que possa ler, achei que teria uma discussão mais ampla. Fico receoso em assinar inicialmente, mas vou querer ter acesso na íntegra para que possa... Ok, senhor vereador. Não, mas não colocou o nome de todos os vereadores. Aqueles que não quiserem assinar, não há problema. Tá? Isso será respeitado. Proposições avulsas em votação. Vereadora, porque Vossa Excelência não se encontrava no plenário, por favor. Que pela sequência, Vossa Excelência não estava aqui. Boa noite a todos. Estou fazendo a indicação de número 332, é uma sugestão de projeto de lei para o Executivo, que o Executivo mande para esta Casa, que é para a criação do Fundo Municipal de Proteção aos Animais. Como essa lei já está passando pela parte interna aqui da Câmara de Vereadores, extremamente nas mãos habilidosas do professor Idelmino, e depois ele me convidou para fazer parte, graças a Deus, ele vai trabalhar no nosso recesso olhando a lei. Eu faço ela junto com o vereador, tomei a liberdade de colocar o nome do vereador Idelmino, para que a gente crie esse fundo. O senhor Geraldo, o senhor sabe como é importante a criação dos fundos e que ele tenha recurso. E uma das fontes de recursos será as multas, uma das fontes será a aplicação das multas, caso a gente comprove maltratos aos animais no município, na zona rural, na parte urbana. Então, para ser breve, eu sugiro, estou enviando a 332 e peço a vocês que aprovem, por favor, se concordarem com isso, para a gente enviar para o Executivo e que ele possa mandar para a gente depois do nosso recesso, para que faça aqui a criação. Então, a justificativa é: a criação do fundo proposto faz necessária frente à reestruturação do CONDEA, que é o Conselho de Proteção aos Animais, e da elaboração do Plano Municipal de Proteção aos Animais, tanto para que sirva de destino regularizado para as multas e demais fundos arrecadados em função da lei, bem como para permitir e facilitar as práticas previstas pelo Conselho e demais entidades que promoverão as políticas, sem que surjam empecilhos relacionados ao orçamento, de modo que o Conselho e a Secretaria Municipal de Saúde tenham autonomia suficiente para prestar a finalidade. Lembrando que também nós vamos sugerir nova redação com novos membros para o Conselho, que já foi criado há um tempo atrás, de proteção aos animais, nós estamos inserindo novos membros e tornando-o paritário. Então, eu peço a gentileza de vocês que aprovem. Antes de passar por isso, eu vou deixar na sua mão, professor Idelmino. Depois a gente pode passar no gabinete deles, né? Muito obrigada a todos. Proposições avulsas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Só lembrando aos senhores vereadores que precisamos de fazer uma extraordinária hoje para a votação da LDO. E, consequentemente, já fazer a leitura do projeto 011-2017, que dispõe sobre a colocação de mesas e cadeiras, mercadorias imobiliárias em calçadas por bares, restaurantes e similares. Ok? Está em discussão e votação os seguintes projetos. Senhor secretário, por favor. Senhor secretário. Presidente, pois não, pode ir. Projeto de Lei 03/2017, LDO. Projeto de Lei de número 03/2017, primeira votação. Prefeito Municipal. Dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto em discussão. Vereador Idelmino, depois o vereador Sávio José.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço permissão para fazer a discussão do projeto daqui mesmo. E aí eu quero começar a fazer essa discussão lendo, na verdade, um ofício que foi encaminhado a essa casa no dia 2 de maio de 2017 e, claro, cópia que também foi remetido ao prefeito municipal. O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, PROEDUC, no desempenho das suas funções de defesa da ordem jurídica e de tutela dos interesses sociais, vem por meio deste encaminhar cópia anexa do ofício enviado ao senhor prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, de prever os recursos necessários em seu respectivo projeto de lei de diretrizes orçamentárias e projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2018, bem como no projeto do plano plurianual que vigerá por 4 anos para assegurar os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação, PNE, Lei Federal número 13.005 de 2014, e no Plano Municipal de Educação, especialmente no que diz respeito às metas 1, 9 e 18 do PNE. E aqui embaixo ele coloca ainda que, só resumindo, depois posso passar esse ofício para os demais colegas, que é obrigatório ter essa atenção em relação à inclusão de recursos destinados para cumprimento dessas metas, com o risco de o Tribunal de Contas não aceitar a prestação de contas do município. Então, só para deixar claro para os colegas que se esses pontos aqui, em que esse ofício do Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado, solicita que seja incluído na lei de diretrizes orçamentárias, se não tiver, isso causa problema futuro para o Executivo. Eu gostaria de saber se os membros da Comissão de Educação, os membros da Comissão de Justiça e Redação se atentaram para esse fato, porque se não tiver atentado, até já conversei aqui com o nosso jurídico, o que a gente pode fazer? Não tendo isso dentro do projeto, a gente pode aprovar o projeto normalmente, mas no segundo semestre a gente ter o compromisso de revisar o projeto, adicionando isso, ou seja, aprovando um novo projeto depois. Porque a gente tem que aprovar, de acordo com o nosso jurídico e também de acordo com a controladora da Câmara, até final de julho, né? Isso tem que estar aprovado pelo município. Mas, se não tiver esses pontos dentro do projeto, a gente pode mexer nele no segundo semestre, né? Então, só gostaria de solicitar se a Comissão de Justiça e Redação verificou esses pontos, Comissão de Educação. Se não tiver feito isso, a gente vai aprovar normalmente o projeto, mas com esse compromisso, no segundo semestre, a gente revê esses pontos. Isso, nobres colegas, é para poder assegurar que as metas do nosso Plano Municipal de Educação sejam cumpridos, ou seja, tenha dotação orçamentária para que o Executivo cumpra realmente as ações necessárias, né, que vai de encontro a esse Plano Municipal de Educação nosso. Ok? Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. A LDO é uma obrigação de todo o município, estado e da federação mandar para as casas legislativas para mostrar à população, porque essa casa aqui representa a população, quais são as diretrizes, as ideias, as propostas de orçamento para o próximo ano. Depois da LDO, chega, de fato, o orçamento do município, que é votado no segundo bimestre, que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual. Pois bem, não sei se é de conhecimento de todos e de todas, a Prefeitura Municipal de Viçosa, ela sofreu uma ação civil pública, encabeçada pelo IUC. IUC é o Instituto Universo Cidadão,
e pela AME Viçosa, que é a Associação dos Moradores de Viçosa. Nessa ação civil pública, o que essas duas instituições, organizações, elas representaram, né, a justiça contra o município de Viçosa? Que uma lei do ano de 2002, para ser mais exato, a Lei 1521, de autoria do ex-vereador Rafael Bastos, fosse cumprida. Essa lei é a lei do orçamento participativo. Então, Viçosa, desde o ano 2002, tem uma lei municipal de orçamento participativo que os executivos municipais da época até hoje nunca respeitaram. O que diz a lei do orçamento participativo? Que parte do orçamento do município tem que ser decidido pela população, com reuniões, assembleias comunitárias nos bairros, para que a própria população diga quais são as suas prioridades e que elas constem no orçamento do município. Pois bem, senhoras e senhores, essa ação civil pública, na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então já a segunda instância, publicou o acórdão dando a vitória ao IUC e à AME Viçosa. Na ocasião aqui, eu quero até parabenizar o advogado responsável pela peça, que é o advogado do IUC, o senhor Leonardo Rezende. Então, o município de Viçosa agora, por determinação da Justiça, ele é obrigado a cumprir a lei do orçamento participativo. Isso não é uma vitória do IUC, não é uma vitória da AME Viçosa, não é uma vitória do ex-vereador Rafael Bastos, é uma vitória da população. Vereador DJ Rony, os municípios que adotaram o orçamento participativo de forma efetiva tiveram muitos ganhos. Ganharam destaque internacional o caso de Porto Alegre e o caso de Belo Horizonte. Então, Viçosa, hoje, tem um ganho muito grande com a obrigação judicial para o Executivo acatar e proceder o orçamento participativo. Aí, senhor presidente, o senhor pode estar perguntando, os demais, quem nos assiste, e por que o Sávio está falando isso agora? Ora, se nós estamos votando uma lei de diretrizes orçamentárias que não foi observado o orçamento participativo, como que fica a situação dessa casa ao aprovar ou não essa lei diante essa determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? Então, é uma questão que eu coloco, senhor presidente. A partir do ano que vem, eu já posso garantir a vossas excelências, na lei de diretrizes orçamentárias, já tem que ter a parte reservada ao orçamento participativo. Agora, desse ano, eu confesso que eu não sei. Porque, embora seja uma lei municipal, ou seja, na teoria nem precisaria de uma decisão judicial, mas hoje nós temos a decisão judicial. Então, senhor presidente, eu queria pedir a vossa excelência que consultasse o jurídico da nossa casa. A partir dessa decisão, se a gente pode votar a LDO do jeito que ela está hoje, ou se o Executivo tem que alterar essa peça orçamentária. Muito obrigado. Solicito a presença do nosso jurídico, doutor Randolfo, por favor. Vereador Sávio, aos vereadores, como o Sávio disse, o acordo foi publicado na quinta-feira passada. Então, em tese, cabe recurso, a ação não transitou em julgado. Então, só vai poder ser exigida, a decisão só vai poder ser exigida para ser cumprida quando retornar em Viçosa com trânsito em julgado. Então, ainda
podemos aprovar a LDO esse ano sem problema. Me permite, senhor presidente, mas, doutor Randolfo, é uma lei municipal, correto? Aprovada por essa casa, sancionada. Então, o fato de só ser uma... Só não, né? De ser uma lei já não garante que aqui teria que constar o orçamento participativo? Tanto que a decisão do tribunal reafirmou a validade dela, né? Então, a lei é válida e tem que ser cumprida. Eu digo que, em virtude da decisão, não tem nenhum prejuízo para aprovar a LDO agora. A decisão só vai ser cumprida depois de trânsito em julgado. Se consideramos a decisão não é exigível ainda, mas já temos uma lei municipal, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Senhor Randolfo. presidente, só questão de ordem. Indo de encontro exatamente ao que eu acabei de expor, né, eu acho que o vereador Sávio José coloca com muita propriedade, quando fala que existe uma lei municipal e que realmente a lei municipal tem que ser cumprida. Eu acho que tranquilamente, o jurídico da casa, a gente pode aprovar o projeto até para cumprir o tempo, né, que nós temos para poder votar esse projeto. E quando a gente for alterar esses pontos, caso necessário, em relação aos tópicos que o Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Minas Gerais solicita para poder ficar de acordo com o Plano Municipal de Educação, a gente automaticamente faz também, né, o compromisso de alterar dentro daquilo que é a lei municipal de orçamento participativo. Ô, vereador, só faço uma ressalva também, que a lei, eu não me recordo bem o procedimento dela, os prazos que ela estabelece, o trâmite, mas ela se aplica à elaboração do orçamento. Então, a LDO é uma peça orçamentária que antecede ao orçamento. Então, a lei do orçamento participativo, ela se destina a regular a LOA. Então, quando a gente for votar a LOA, temos que ver a aplicação dessa lei. Então, para a LDO, ela, salvo engano, não se aplicaria. De cabeça agora, não sei confirmar. Mas eu solicito ao senhor, doutor Randolfo, que faça essa pesquisa para a gente, né? E, conforme já explicado, satisfeito, vereador Sávio José, vereador Geraldão. Senhor presidente, vou fazer uso da palavra. Obrigado, doutor Randolfo. Primeiramente, é fazer essa colocação. Acho que, enquanto Comissão de Constituição, Justiça e Redação, temos que assumir o compromisso de absorver as duas demandas aqui apresentadas. Não sou um jurista, não tenho um conhecimento técnico, mas acho que nem que seja de forma a chover no molhado, devemos sim garantir a diretriz orçamento participativo na nossa LDO, lei essa que estamos, projeto de lei até então, mas lei que devemos aprovar até o final dessa noite. E já fica então esse compromisso, professor Edelmino, né, para que a gente traga essas emendas, é o Bibi Gambá que está aí, gente? Que a gente traga essas emendas assim que iniciarmos o segundo semestre da legislatura, não havendo prejuízo de quando formos trabalhar em cima da LOA, já temos as diretrizes incluídas nesse procedimento. E preciso corroborar com a fala do colega Sávio. Morei em Governador Valadares, de lá já trouxe essa experiência, foi o Fassarella, de lá trouxe essa experiência, e já comentei por várias vezes com o prefeito Ângelo Schecker, ele até brincava, você tem essa ideologia, isso é coisa de PT, mas eu acho que é uma proposta de controle social que já transcendeu a questões partidárias. Nós estamos discutindo um país com estabelecimento de políticas públicas e mais uma vez, a vereadora Brenda fez o convite para que a população, fez a cobrança, melhor dizendo, para que a população esteja aqui nas audiências de prestação de contas. E quando a pessoa vai lidar com a demanda via orçamento participativo, ela vai ter que fazer esse exercício de novo, de conhecer a realidade do orçamento. Não há um peso para a administração.
Eu acho que o orçamento participativo não é um limitador. Se não me engano, a gente trata da casa de 1,5% do nosso orçamento municipal. Acredito que não, mas é o caminho que nós temos que percorrer, entendendo as lideranças de bairro, para mobilizar os moradores desses bairros, para que tenhamos encontros presenciais, uma oportunidade até para que se volte à prefeitura itinerante com esse enviesamento, e fica aqui, então, né, enquanto vereador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o compromisso com os colegas que aqui demandaram, sendo o colega Sávio também membro da comissão, relator, para que tragamos a inserção desses dois elementos nas diretrizes e, no outro momento, brigamos aí pela questão do valor, de fato, quando discutirmos a LOA. Preciso registrar que vou fazer, às vezes, o Marcos Nunes por aqui esteve hoje, LDO tratorou essa casa, chegou a entrar no tempo hábil, mas foi retirada da casa, e depois, num formato de flash, para que cumpríssemos aos prazos, ela tramitou pelas comissões. É uma peça que, é claro, ela é de extrema importância para o planejamento financeiro, mas que há a possibilidade que a gente faça a reconstituição dela por meio de emendas, ainda antes de discutir a LOA. Agradeço, senhor presidente. Contem com o Geraldão nesse processo de luta para a implementação do orçamento participativo, no contexto suprapartidário, supraideológico, entendendo que o controle social se faz necessário e pôr a mão na massa é colocar a mão nas contas públicas. Vossa Excelência perdeu 38 segundos. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 03/2017, aprovado em primeira votação. Senhor secretário, por favor, projeto 029. Projeto de Lei 029/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Dispõe sobre a concessão de auxílio transporte aos servidores da administração direta e indireta e da outras providências. Projeto 029 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 029, aprovado em segunda votação. Requerimento 023/2017. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja convidado para a reunião ordinária do dia 11 de julho, às 20h20, o representante da equipe de Soluções Júnior, Consultorias e Assessoria da Universidade Federal de Viçosa, UFV, do Departamento de Engenharia e Produção e Mecânica, para apresentar o relatório técnico sobre a circulação de pedestres na Avenida Santa Rita, de forma que consiga prever como se dará essa movimentação caso parte da calçada seja utilizada para outro fim que não seja o translado. Do vereador Geraldo Luiz. O professor Marcos Antônio Sartori não chegou, né? Então, convido aqui para compor a mesa os alunos Diego Guimarães e Denise Barbosa, que são da equipe de Soluções Júnior e Consultorias e Assessoria da Universidade Federal de Viçosa. Senhor Diego, senhor Denise, por favor, quem quiser dar início.
Vereador Geraldo Luiz, por favor, justifique o convite. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade dessa fala preambular e, desde já, agradeço a presença da Denise, a presença do Diego, registrando, né, a participação do professor Marcos Antônio Sartori, na visão holística da instituição Universidade Federal de Viçosa. O não comparecimento dele aqui significa colocá-los ainda mais na praxis do trabalho que vocês até então vêm praticando, que ele faz a tutoria. Enquanto vereador, agradeço a participação das Soluções, empresa júnior, numa problemática que nossa cidade enfrenta e aquilo que a gente sempre cobra do intercâmbio universidade-cidade, acontecendo por intermédio da Breve, que é a Associação dos Bares e Restaurantes de Viçosa e região, um arranjo produtivo considerável, que conta com vários empreendedores, e na perspectiva de termos uma cidade sanada e com funcionamento dos estabelecimentos mediante as legislações, como a própria 2277, recorreu ao know-how maior ao qual esse município poderia ofertar através da Universidade Federal de Viçosa. E vocês, então, têm a oportunidade de pegar um caso prático e apresentar a realidade desse caso prático, até para que saiamos dos mitos, né, que são cercados várias das defesas populares feitas no dia a dia. É uma satisfação recebermos, né, a comunidade acadêmica científica que militou através de pesquisa fundamentada sobre, propriamente dita, a região da Santa Rita. Esse momento é momento de vocês tornarem público, ampla e restritamente, as práticas da pesquisa e, principalmente, os resultados, que são extremamente importantes para nós, enquanto legisladores, visto que há discussões sobre aquele logradouro e outros semelhantes, e esse estudo, com certeza, serão profícuos para as tomadas de decisão. Ratifico o agradecimento pela presença e parabenizo pelo estudo, o qual já tive acesso, sendo entregue pela mão do presidente da Breve, o Denis, que se faz aqui presente, a quem também eu saldo, estendendo um cumprimento a todos os comerciantes. Obrigado, senhor vereador. Agradecer a presença do Diego e da Denise. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E boa noite, população viçosense. Bom, me chamo Diego. Eu sou aluno do último ano de Engenharia de Produção aqui da Universidade Federal de Viçosa. Hoje estou aqui representando, juntamente com a Denise, a Soluções Consultoria, que é a empresa júnior do curso, que realiza projetos que são auxiliados por professores do departamento. E o projeto que a gente vai apresentar aqui hoje foi um projeto de coleta de dados e de exposição de resultados nos canteiros da Avenida Santa Rita, aqui em Viçosa. Bom, essa é a apresentação. Bom, essa vai ser a nossa agenda hoje. Contextualização, vou falar para vocês como é que a gente tratou o problema, a metodologia que a gente utilizou para tratar o problema, como é que foi feita a coleta de dados, o tratamento desses dados, a construção do modelo computacional, a verificação e validação, a análise de cenários, os resultados que a gente vai apresentar ao final. Antes de mais nada, eu queria mencionar que a gente não está aqui para dizer quem está certo, quem está errado nessa história. A gente está trazendo dados, informações coletadas. A gente foi contratado para isso e, a partir daí, espero que os senhores possam tirar as próprias conclusões e a população viçosense assim, dessa forma também. Voltando à apresentação, a contextualização, então, começa com a utilização do ambiente, que vinha sendo um ambiente utilizado por bares, restaurantes e outros estabelecimentos e amplamente frequentado por clientes regulares. A partir, então, da determinação judicial, nos termos da Lei Municipal número 2277 de 2012, ficou estabelecido, então, que as mesas não poderiam mais ser postas nos canteiros da Avenida Santa Rita.
E isso acarretou, então, a diminuição da clientela, a diminuição dos consumos nos estabelecimentos, prejudicando tanto os comerciantes quanto os consumidores que consumidavam estar por ali. Traduzindo isso, então, para uma linguagem computacional, ali a imagem está um pouco não muito nítida, mas a gente supôs, então, que, a princípio, 4 pessoas poderiam transitar lado a lado nos passeios, seja na parte de cima, na parte de baixo, em qualquer um dos 2 passeios. E o problema que a gente conseguiu traduzir para o computador seria que, com a colocação das mesas e a colocação de um espaço de apenas 1 metro de largura, que é o regido por lei, esse espaço seria suficiente para apenas 2 pessoas passarem lado a lado, o que a gente supôs que seria suficiente para o traslado de pessoas no canteiro da Avenida Santa Rita. Então, passando de 4 passanos lado a lado no canteiro para 2 pessoas lado a lado seria suficiente. O que é simulação? Bom, esse projeto é um projeto de simulação da produção, é uma das grandes áreas de estudo dentro da engenharia de produção, e dentro disso a gente pega um processo natural, uma coisa, um fenômeno observável, uma coisa do nosso dia a dia, e a gente tenta traduzir isso para que um computador seja capaz de reproduzir o comportamento desse sistema. Então a gente pegou as pessoas caminhando pelos passeios e tentou traduzir isso para uma linguagem de máquina, de forma que um computador, através de um software, possa reproduzir isso. A partir do momento que a gente comprova que a reprodução é fiel à realidade, a gente então passa a experimentar, supondo que toda a modificação feita no software acarretaria no resultado visível também na realidade. É isso que basicamente é a simulação. A metodologia adotada foi aquela dali. A gente então definiu o problema primeiramente, foi o que a gente fez. Coletou os dados, a gente tratou os dados. Eu vou passar rapidamente, porque a Denise vai explicar melhor. A construção do modelo digital é feita, então, e aí, construiu o modelo, a gente faz a verificação e validação do modelo. Se não está validado, ou seja, se o modelo não corresponde, se a forma como o computador mostra a simulação não corresponde com a realidade, reflete de fato, estatisticamente dizendo, a gente volta e faz tudo de novo. Validou o modelo, a gente segue em frente, a gente planeja, então, experimentos naquele modelo que a gente validou, a gente analisa os cenários e apresenta os resultados para vocês aqui. Só para fazer uma sumarização, então, a coleta de dados foi feita durante 2 semanas desse ano, entre os dias 5 e 18 de abril. A gente coletou dados no momento onde os estabelecimentos, os bares, utilizavam mais os canteiros, que seria entre as 18h30 e as 22h30. Eram 2 turnos e eram 4 consultores por turno. Perdão. E os dados coletados para que a gente pudesse alimentar o computador com isso, seria o intervalo entre chegadas de pedestres. Então, chega uma pessoa, quanto tempo até chegar a próxima pessoa, a gente cronometrava isso, a gente observava isso, tudo isso foi coletado assim. O que a gente está observando é a realidade, quanto tempo até a chegada da próxima pessoa, e o outro dado seria a quantidade de pessoas por chegada. Chegou uma pessoa agora chegou mais 3 pessoas no canteiro, chegou mais uma pessoa no canteiro. Esses são os 2 dados que a gente usou para alimentar estatisticamente o nosso modelo digital. Novamente, boa noite aos presentes. Eu vou dar prosseguimento à apresentação, explicando como foi mais ou menos a aplicação dessa pesquisa, da nossa metodologia científica dentro do problema que nos foi apresentado. E quanto ao tratamento de dados, como o Diego explicou, nós tínhamos uma tabela muito grande que dizia a hora que as pessoas chegavam na Avenida Santa Rita, por onde elas se movimentavam e qual era o intervalo entre uma pessoa chegar e a próxima chegar. Dentro desse momento em que nós estávamos analisando como se dava o fluxo dessas pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que utilizava essa via, nós percebemos que a quantidade de pessoas que utilizava apenas as faixas de pedestre, tanto a faixa de pedestre colocada ali perto do Esquina de Minas, que fica logo na entrada na Rita, quanto a outra faixa de pedestres que é colocada próximo ao restaurante Sabor e Companhia, a maior parte do fluxo de pessoas durante todos os dias, a quantidade passando apenas por esse espaço da avenida era significativo. Dos nossos canteiros, nós observamos que durante os dias, cerca de 35% a 60% das pessoas que passaram pelo primeiro canteiro utilizaram só esse pequeno espaço, e para o segundo canteiro, essa quantidade de pessoas variou entre 18% e 47%. Ou seja,
quando nós fomos construir o modelo, foi necessário retirar essas pessoas da análise, porque elas não utilizavam o espaço que, de fato, compete com as mesas. Se nós acrescentássemos esse volume de pessoas intenso ao nosso software de simulação, ele não ia conseguir corresponder à realidade da efetiva utilização desse espaço onde as mesas são colocadas. Logo, nós verificamos que, onde essas faixas de pedestre são colocadas, o fluxo é intenso e a competição com mesas não é viável, mas que, para o estudo da utilização longitudinal de todo o canteiro, elas teriam que ser removidas porque a colocação delas ali não era significativa, elas não utilizam aquele espaço. Dando prosseguimento aos procedimentos que a gente utiliza dentro da pesquisa de simulação, nós utilizamos todo um aparato estatístico para definir o que nós chamamos de intervalo, para determinar os nossos outliers. O que isso quer dizer? Eu vou analisar o meu sistema e vou determinar para ele o que seria um comportamento normal. Intervalos das pessoas e quantidade das pessoas dentro de um determinado intervalo que eu estabeleço é normal. Se algum intervalo de pessoas, alguma pessoa chegou muito depois, ou esse intervalo é muito discrepante daquilo que eu considerei normal, eu também retiro essa pessoa da análise, porque ela mascara os nossos dados. Ela não é fiel àquilo que eu considero o comportamento normal que o software precisa absorver para conseguir corresponder à realidade. Então, nós retiramos primeiro os pedestres que passavam apenas pelas faixas de pedestres e não utilizavam toda a extensão do canteiro que nós queríamos justamente verificar o fluxo, e retiramos esses dados que estatisticamente não fazem sentido para o modelo. Nós fizemos ainda um estudo de correlação, que para que ele servia? Seria para estudar se, conforme o dia ia acontecendo, conforme a hora ia passando, se a quantidade de pessoas era modificada, se o fluxo era mais intenso ou menos intenso conforme a hora passava, ou se ele tinha padrões diferentes para os horários que nós analisamos. Se vocês conseguirem olhar ali para o gráfico, vocês vão ver que os pontos estão completamente dispersos. Isso quer dizer que não houve correlação, ou seja, conforme o dia ia ficando mais tarde, não modificou o fluxo das pessoas na Santa Rita dentro desse horário que nós observamos. E além de observar que ali no gráfico nós vemos que não há padrão, existe aquela grandeza estatística que chama coeficiente de correlação. Ele consegue mensurar quanto uma variável que nós temos, a variação dela impacta numa outra variável. Então, a partir desse estudo, nós verificamos que não existia um impacto a partir do decorrer das horas na quantidade de pessoas que frequentavam o espaço. E verificamos isso para todas as entradas do nosso sistema, que não existia essa correlação, que ela não era significativa, o fluxo não era modificado conforme as horas do dia passavam. Quanto ao teste de aderência, nós fizemos todo esse estudo estatístico de saber quais valores são pertinentes para análise, quais devem ser considerados, porque nós vamos pegar esse volume de dados, adicionar num software auxiliar, e ele vai dar para a gente uma relação matemática. Essa relação matemática exprime todos os dados que nós coletamos, e eles vão conseguir ser inseridos verdadeiramente num software de simulação, que, como o Diego explicou, vai tentar imitar a realidade. Nesse momento, como nós tínhamos 15 dias de coleta de dados, com um volume muito grande de dados recolhidos, verdadeiramente, nós tentamos aglutinar esses dados de acordo com a similaridade que eles tinham entre si. Ou seja, nós queríamos verificar se, por exemplo, as segundas-feiras tinham comportamentos semelhantes, e as terças-feiras, as quartas-feiras, visto que nós observamos por 2 semanas. Quando nós fizemos essa comparação, nós admitimos que, se as médias tivessem uma variação de até 35%, os nossos dados seriam similares. Dessa forma, nós conseguimos aglutinar todos os dias das semanas, as segundas foram semelhantes, as terças, as quartas, e o único dia que não foi semelhante foi o sábado. Da mesma forma, depois que nós conseguimos aglutinar os dias semelhantes, nós verificamos a similaridade entre dias diferentes das semanas. Não está muito claro para ver, mas se vocês conseguirem pela cor, quando ali está verde, quer dizer que a variação entre as médias desses dias é inferior a 35%. Quando ela é vermelha, ela é superior. E, a partir disso, nós conseguimos aglutinar dias com comportamentos semelhantes. Tudo isso foi para dizer que nós conseguimos chegar em 4 distribuições. As segundas-feiras, entre si, as 2 segundas-feiras observadas tinham comportamentos semelhantes, as 2 terça-feiras e os domingos tinham comportamentos semelhantes,
e nós conseguimos estabelecer padrões. Nós enxergamos 4 padrões de como as pessoas estavam se movimentando em quantidade pela Avenida Santa Rita. Então, essas informações foram adicionadas no software para produzir aquele gráfico ali, que representa uma relação matemática de como essas coisas estão se comportando e que essa relação matemática que foi estudada e os dados retirados até aqui vão ser, de fato, colocados no software de simulação. Quando nós fomos, depois de toda essa construção, até o software de simulação, nós precisávamos estudar o nosso processo, aquilo que o software precisava traduzir. E, no final, o nosso processo ele é muito simples. A gente precisava simular a entrada de pessoas na Santa Rita, o seu translado pelo canteiro e a sua saída. À vontade. Ou seja, era um processo simples que era para ser traduzido dessa forma. Aqui está o modelo que nós construímos dentro do software que se chama Simio, e que ele prevê, como nós havíamos mostrado naquele primeiro esboço, que nós temos 4 vias de movimentação para cada um dos canteiros. Ou seja, eu entendo que em cada extremidade tem uma entrada de pessoas, visto que elas podem chegar no canteiro de cada um dos lados. E que nós separamos 2 rotas, tanto por cima quanto por baixo, para que as pessoas possam se mover nos 2 sentidos. Entendemos que, dado que a metragem hoje é 3 metros, essa quantidade de pessoas, todas juntas, poderiam passar ao mesmo tempo na Santa Rita. E, dado todos aqueles dados que nós colhemos, nós alimentamos esse software com essa quantidade de pessoas que nós observamos, e o software gerou aquela distribuição, assim como nós estudamos a velocidade das pessoas para implementar no software e fizemos toda a metrificação da calçada para conseguir colocá-la dentro desse programa. Essa parte de verificação e validação é relevante porque aqui a verificação ela é feita só de maneira visual, é tentar identificar se o sistema que eu desenhei, ele de fato corresponde à realidade. E a validação ela é essencialmente importante porque foi o momento em que, estatisticamente, nós teríamos que comprovar que o nosso modelo, aquela construção virtual, era correspondente àquilo que nós observamos na Santa Rita durante a coleta de dados. Nós utilizamos alguns testes estatísticos e algumas variáveis para verificar a média de pessoas que transladava por aquele espaço, no sistema que nós construímos e na realidade. E o que nós conseguimos comprovar é que o nosso sistema, o nosso construído dentro do computador, ele de fato, estatisticamente, era igual à realidade. Isso é relevante porque, a partir desse momento, nós entendemos que se o meu modelo ele é igual à realidade, as modificações que eu fizer nesse modelo também vão corresponder quando eu fizer essas modificações no sistema real, é muito provável que ele corresponda da mesma forma. Então, a principal análise de cenário que foi feita seria justamente reduzir a quantidade de rotas possíveis dentro dos canteiros, caso houvesse a ocupação de parte desse espaço pelas mesas e cadeiras. O que aconteceu é que, antes de realizar essa modificação, não havia fila, ou seja, as pessoas conseguiam transladar sem haver nenhum tipo de obstáculo à sua movimentação, não havia filas na saída. Não havia um fluxo suficiente para a geração de filas. Então, a pergunta essencial que esse cenário teria que responder seria se o fluxo de pessoas é de alguma forma obstruído ou prejudicado pela colocação das mesas. E a resposta que o software nos deu é que a média de pessoas na fila de entrada é 0, ou seja, ainda que as rotas fossem reduzidas, não haveria formação de filas nos canteiros. É isso que o nosso projeto consegue provar. A redução da quantidade de rotas não influi no fluxo, ela não atrapalha o fluxo. Aqui é um pequeno esboço que nós colocamos, porque, dado que foi feita a metrificação, o fluxo de pessoas não seria prejudicado, desde que haja espaço mínimo de translado para as 2 vias de passagem que nós propomos, que nós acreditamos e medimos que ela seria encaixada dentro daquele 1 metro, e 2 metros seriam suficientes para abrigar as mesas, que têm 70 centímetros, e naquela colocação, o máximo que ela pode ocupar são 98 centímetros, com as cadeiras, e que fosse cercado de alguma forma pelo separador de filas ou por correntes, para garantir que apenas esses 2 metros seriam ocupados por esse espaço dos estabelecimentos, mas que ainda fosse restante 1 metro para o translado das pessoas, como é previsto em outras calçadas. Quanto aos resultados e conclusões, nós entendemos que algumas outras condições poderiam ser acrescentadas e previstas a fim de que a volta das mesas fosse realmente possível.
Quanto aos estabelecimentos comerciais, nós sugerimos a criação e a divulgação de cartilhas educativas que explicassem para as pessoas o funcionamento da Santa Rita, do motivo da retirada das mesas e as condições para que ela se tornasse, além de procurar o apoio das instituições estudantis para a divulgação desse material e o fornecimento do treinamento para garçons, além de equipá-los com o colete refletor para maior segurança. Quanto às entidades públicas, nós verificamos um fluxo muito intenso na frente da lanchonete Subway, onde não há uma faixa de pedestres, mas que, caso ela fosse colocada, seria mais uma via de acesso seguro para o translado das pessoas entre as calçadas. Além disso, ampliar o funcionamento dos semáforos até as 2 da manhã para a organização do fluxo, e o funcionamento dos bares e restaurantes restritos a 1 hora em dias comuns e a 2 horas apenas às sextas, sábados e feriados, como já é feito em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por fim, algumas sugestões de ações conjuntas que poderiam ser estudadas e viabilizadas seriam a colocação de banheiros públicos, de contêineres para lixo e a revitalização tanto da Praça da Santa Rita quanto do Cruzeiro. Eu agradeço a atenção, nos coloco à disposição para responder perguntas e, caso alguém tenha interesse em verificar, nós trouxemos todo o relatório técnico que contém o aparato estatístico que nós utilizamos durante a pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Diego. Obrigado, Denise. Vereadores para a pergunta. Vereador Edelmino. Eu primeiro quero parabenizar o belíssimo trabalho, a ótima explanação que os meninos colocam aqui, né? Parabéns para vocês. Eu acho que o professor de vocês fez esse propósito, viu? Para deixar vocês realmente por conta aí de apresentar o trabalho. Bem, em cima do que foi colocado aqui, né? Pelo menos foi o que eu entendi, o estudo mostra, então, que se for mudar as mesas, né? Resguarda ali o espaço para 2 pessoas passarem, isso horizontalmente em relação ao canteiro, né? Tem que deixar livre somente o canteiro na parte central, né, transversalmente, que é onde vocês observaram o maior fluxo, né? Então, de acordo com o que está sendo colocado aqui, né, a utilização do espaço, ela não compromete o fluxo de pessoas, uma vez que isso acontece pelos passeios próximos aos comércios, né? Exatamente isso. Eu acho que é um estudo, vereador Geraldão, vereador Sávio, acho que vai muito de encontro ao que foi discutido aqui em audiência pública, né? Eu acho que vocês, com muita propriedade, colocaram naquele momento o quanto isso é importante para a vida social, né, do nosso município, a interação da juventude e, ao mesmo tempo, garantir, assegurar que os nossos comerciantes eles tenham realmente vida, né, empresarial e possa realmente fazer com que gere mais empregos, né, e a nossa população de Viçosa tenha mais oportunidade de diversão, né? Eu acho que foi muito bom, muito esclarecedor, né? Eu acho que vem realmente subsidiar essa Casa Legislativa, né, para a gente fazer uma discussão até maior do projeto, da emenda do projeto que os 2 colegas estão propondo para essa casa, né? Então, no mais, parabenizá-los, a vocês e ao professor que acompanhou vocês nesse trabalho. Parabéns. Vereador Montanha. Boa noite, desde já, parabenizando vocês pelo trabalho, claro, todos buscam solução para o bem de todos. Pelo fato de eu sempre carregar na bagagem o trânsito, todo mundo faz o mesmo questionamento sempre comigo, questão de trânsito. Então, só algumas colocações ali que talvez eu não tenha conseguido visualizar, talvez até vocês me desculpem, talvez esteja no projeto, claro, questão ali que eu não vi, tinha falado da colocação de contêiner ali, aí eu não vi onde seria ali colocado, a questão da acessibilidade para deficientes também eu não vi, e também a questão ali, não sei se vocês colocaram ali a questão da coleta, que eu tinha falado, o local para colocar os contêineres, eu acho que não foi colocado, e questão também do barulho ali, né? Porque tem esse questionamento. Então, a gente, quando o Sávio coloca sempre que nessa casa é bom da gente fazer os questionamentos, tá? Essa dinâmica, para que a gente chegue num denominador que
que a casa tem que ter as discussões, e hoje, mais que nunca, o projeto está aqui para a gente ser colocado. Então, vamos emendando tudo, né, vereador Geraldão, para que a gente chegue a uma definição, porque para que possa ser, todos estão tentando, que são vocês comerciantes, nós vereadores, então a gente vamos afinando aqui, vamos chegando a um ponto onde que nós vamos conseguir, se tiver jeito, claro, de a gente fazer mais algumas colocações no projeto. Muito obrigado e parabenizar vocês, jovens, que nós estamos precisando de pessoas como você para trazer muitos conhecimentos, trazer muitas coisas novas para nós que já estão no declínio aí. Bom, Vossa Excelência falou por você, né? Mais algum vereador? Vereador Geraldão, Sávio. Obrigado, senhor presidente. Queria aqui agradecer aos dois estudantes a presença, mas principalmente o trabalho. E é muito bom quando a gente tem um estudo empírico sobre determinada situação. Porque nós brasileiros, quando eu falo nós, obviamente eu me incluo, nós temos mania de ser especialista em tudo. Tudo a gente sabe um pouquinho. E tudo a gente quer dar opinião. Isso tem uma parte boa, que é a parte que aguça a nossa participação, mas tem uma parte ruim, que é a falta de exatidão, que é a falta de conhecimento empírico de determinado assunto. Então, quando vocês apresentam esse elaborado trabalho, eu acredito que é a parte empírica de uma impressão que eu tive, que eu sei que o vereador Geraldo Luiz teve, que o comandante da Polícia Militar teve e que outros tantos tiveram, que é a seguinte: a remoção das mesas da Avenida Santa Rita piorou a situação da Avenida Santa Rita. Então, como acabei de dizer, isso era uma impressão que eu tinha. É um achismo. É da gente observar a situação e ver um cenário pior. Hoje, com os dados que vocês colocam, a gente vê que isso pode e foi comprovado. Então, eu queria agradecer e dizer que, com certeza, esse estudo de vocês não vai ficar em vão. Ele cabe a essa casa, cabe ao Poder Executivo, cabe à Polícia Militar, aos entes federativos, fazer ele ser colocado em prática. Porque melhor satisfação do que a gente vê um bom resultado de um trabalho é quando ele é colocado em prática, tá? Então, queria só agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho. E hoje eu vou copiar o vereador Montanha aqui, o presidente. O vereador Montanha, quando a gente tem convidado, ele pergunta para o convidado e pergunta para o outro vereador. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele também, vereador. Se o senhor sentir à vontade para responder, vou perguntar para o senhor, porque o senhor teve lá no Departamento de Trânsito. O Departamento de Trânsito da Prefeitura hoje, ele tem material humano e técnico capacitado para fazer um estudo desse tipo? Do jeito que o departamento está hoje, se fosse solicitado um estudo nessas especificidades, o senhor acredita que tem condição de fazer? Obrigado, vereador Helder. Vereador, hoje nós temos, na forma que eu uso, até a hora que eu me esqueço, que não estou mais no departamento, mas até então, quando eu estava no departamento, não por negligência minha, de forma alguma, não teria. Que chegou períodos lá que eu tomava conta de 2 departamentos, e porque a gente tem essa mania de abraçar tudo, e você sabe como que é, a gente que é imperativo, quer resolver as coisas muito rápido. Então, hoje sim tem o Pedro, que talvez
até eles o conheço. O Pedro é uma pessoa que tem muito conhecimento na área. E também já temos aí um suporte de outros engenheiros da Universidade Federal de Viçosa, esses que fazem por 100 ônus por departamento. Mais algum vereador para a pergunta? Vereador Geraldão. Senhor presidente, acho que foi uma apresentação tão didática e pedagógica que quase que não nos requer fazer mais perguntas. E eu acho que o maior legado não é nenhum quantitativo que comprova que há a possibilidade de conciliar as mesas e a mobilidade e acessibilidade das pessoas. Até já antecipando a resposta, a acessibilidade, vereador, está no que eles falam das correntes ou outras formas de delimitação, deixando a faixa de 1 metro mínima para esse trânsito. Mas, para mim, tirando um quantitativo que comprova que foi equivocada a intenção, veio um legado aí fez valer o nome da empresa júnior de vocês, das Soluções. Quando, e eu até gostaria de ver, depois da provocação respeitosa do colega Sávio, o parecer do próprio trânsito para o que se refere à sugestão de campanhas educativas. Essa casa também se furtou em pensar nisso. Questão dos coletes reflexivos, ampliação do horário de funcionamento dos faróis, dos sinais de trânsito. Pensou-se que, para evitar acidentes, é retirar o fluxo das pessoas daquele espaço. Mas, peraí, nós temos um regulador de velocidade, um regulador de passagem de pedestres e de veículos, para que não haja concomitância, e isso não foi levado em consideração por nós, Poder Executivo, e vou dar um tiro no pé por nós, Poder Legislativo. Esse legado, ele vem no intuito até de ampliarmos as modificações à lei para que ela tome uma dimensão, eu acho que ainda mais qualificada, que é a contribuição científica que vocês nos trazem. Perguntas, ficou difícil. Uma, eu faria, eu não entendi muito bem. Quando se fala do outro lado do subway, a proposição, então, seria de que ali também houvesse uma faixa de pedestre, que é outra coisa que, como não se pensou, né, até hoje, para dinamizar a vida das pessoas. Então, assim, já me esclareceu também, era uma dúvida que ficou, mas é parabenizá-los pela apresentação, pelo zelo com o estudo, né? A gente viu ciência, a gente viu tecnologia, vida real, jogada num programa de computador desenvolvido para tal, e aí fico até assim, sem saber se necessitava até de trazer discussões e não aprovação imediata das emendas que aqui vão chegar, porque depois da Polícia Militar falar que o problema piorou, a gente vem entender que as mesas facilitam o fluxo das pessoas. Agradeço, né? Vocês já estão, acredito eu, que em férias, ainda se mantém em Viçosa com esse compromisso com a Câmara, e com certeza contribuiu em muito e irá repercutir essa passagem de vocês aqui, com certeza também pela cidade. Muito obrigado. Vereador Montanha, seja breve, por favor. Não, é só deixar bem claro aos alunos que, longe de fazer alguma colocação dentro do projeto, apenas a gente está numa roda de discussões, e foi quando eu simplesmente não vi o que foi solicitado. Nada contra do jeito que foi feito, já parabenizei, volto a parabenizar. Então, é só questionamento. Pelo fato da gente ter igual, eu poderia até entrar um pouco na fala do vereador, quando diz do lado de cima do subway, é isso? Que ele questiona isso, vereador? Do lado de cima, isso.
Pois é, da parte de baixo. Ali, sim, já teve uma faixa ali, antes já teve lá do cima, não tem como falar, porque para-se o carro próximo ao trailer, certo? O semáforo, ele cai ali, não tem o tempo do semáforo para colocar lá. Não. É porque eu não entendi. Isso. Já tem o sinal. Só um minutinho, eu queria que só um me explicasse para ficar mais fácil. Poderia ser alguém aqui do plenário para ficar mais fácil? Já ficou aqui definido, quando tem a parte técnica mostrada, porque eu entendi que seria feito na parte de cima também, não uma vez que vai ser feito só na parte de baixo. Tudo bem, isso aí é cabível. Eu entendi que seria na parte de cima uma vez. Quando os dois semáforos trabalham na linha verde, sim, eles se abrem regularmente. Tá ok? Obrigado. Bem, eu gostaria também de parabenizar aqui ao Diego, né, ao Diego e a Denise e ao professor Marcos Antônio pelo trabalho elaborado. Com relação ao semáforo, a extensão do horário do semáforo, eu não sei se seria viável, porque o semáforo ele tem uma programação, ele tem programação de horas, não creio que tenha programação de dias, né? Para esse fim eu não tenho certeza, então não sei, né? Porque seria muito trabalhoso você ir lá programar o semáforo de uma forma de segunda a quinta e outra de sexta a domingo, né? Eu não sei. Eu fui no semáforo funcionando até tarde da noite, fica até de uma forma insegura para a população, né? Porque a partir do momento que ali os comércios não estão abertos, ou um ou outro está aberto com pouco movimento, se torna uma prática muito fácil para um assalto, né? Para o veículo que vai estar ali parado, aguardando. Então, temos também que pensar na segurança. Por outro lado, eu entendo até a necessidade, né, de melhoria para o pessoal, porque, afinal de contas, houveram até demissões, né, nessa crise que nós estamos, mas eu acho que esse debate deveria ser um pouco mais amplo. Então, eu gostaria de convidar até o vereador Geraldo e o vereador Sávio José, para que realizássemos aí uma audiência pública para tratar do assunto de mesa e cadeira, que não foi tratado, mesa e cadeira exclusivo, a volta, retorno da mesa e cadeira. Senhor presidente, a nossa emenda ela é resultado de uma audiência provocada pelo vereador Sávio. Sobre mesa e cadeira? Só sobre mesa e cadeira? Sobre a Lei 2277, que é essa que sofre alterações e que trata das mesas e cadeiras nos logradouros. Foi só com relação aos barulhos, não foi não? A movimentação. É sobre a legislação que permite as mesas e cadeira e que, de forma excepcional, dá a possibilidade do Poder Executivo permitir nos canteiros, jardins e outros logradouros públicos. A nossa proposição, que entrou para a leitura hoje, ela é justamente fruto de uma audiência pública que tratou sobre a temática. Na verdade, nós não temos conhecimento dessa proposição, porque, afinal de contas, ela está chegando na casa hoje, praticamente, né? Aliás, teve na Comissão de Justiça e Comissão de Trânsito. Né? Só uma questão de ordem, senhor presidente. Então, eu acho que Vossa Excelência, então, ficaram equivocados no fato de eu estar participando da questão do trânsito ali, da mobilidade urbana. Ali a questão onde que eu me preocupei foi a questão de não em cima do canteiro com as mesas em si. Então, para deixar bem claro, eu estava fazendo esse questionamento onde foi solicitado o Departamento de Trânsito, a questão das pessoas ali na rua, ou seja, os carros com a faixa de pedestre. Só para deixar bem claro isso. Como eu não pude comprar, não me lembro dessa, sinceramente, eu me lembro de alguma coisa do tipo, assim, mas eu não pude, como eu estava viajando, alguma coisa do tipo, né? Mas foi feito com os órgãos, com a fiscalização, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, estiveram presentes. Representantes dos comércios, provavelmente detidos, representantes dos moradores estiveram presentes. Secretaria de Fazenda, através do Rodinei Marcelo, que é o procurador da pasta,
através da chefe do Departamento de Fiscalização, moradores, Casa do Empresário, Departamento de Arquitetura, professor Ítalo. Não, ok. A questão toda é tentar solucionar o problema, porque eu entendo que a dificuldade do pessoal dos bares ali é muito grande. Também entendo também o lado da população, né? Porque existem dias ali que veículos não passam. Então, o trânsito, o município teria que ver uma forma, né, de fazer uma alternância aí no tráfego de veículos. Porque veículos ali, na verdade, não passam fim de semana. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Então, tem que haver uma concordância quanto a isso. Mas é parabenizar vocês, um excelente trabalho que vocês fizeram. A demonstração SUS aqui foi de forma muito clara, né, que existe, sim, a possibilidade da colocação das mesas. E fiquem à vontade para as suas considerações finais. No mais, agradecer mesmo e só voltar a reiterar que o nosso trabalho foi a título de um trabalho de estudo de engenharia, e a nossa área de estudo é engenharia de produção. Então, as proposições que a gente fez em questão de layout, de espaço físico e de sugestões, até que a Denise fez no final, foram mais a título de qualitativas, igual o senhor colocou, porque a gente, tipo assim, não teria o mesmo rigor técnico que um arquiteto, um engenheiro civil, um urbanista, um engenheiro de trânsito, poria melhor em nosso lugar. Mas só, então, voltando a reafirmar essa parte da faixa, seria a proposição de uma faixa ali em frente ao subway, onde já tem um semáforo que limita a passagem dos carros constantemente. Então, ali poderia ser mais um canal de trânsito legal para os garçons do estabelecimento, inclusive, e para os clientes e para os demais pedestres. A gente observa hoje que existe um grande trânsito ali de pessoas, e assim como um grande trânsito de pessoas na parte média do canteiro, não nas extremidades. Pois é, então, assim, a colocação da faixa poderia ajudar nesse tipo de problema aí, porque, independentemente da utilização do canteiro pelas mesas, pelos consumidores, ainda continua o trânsito de pessoas, o que é, de certa forma, perigoso ali naquele semáforo. E, com relação à colocação de contêineres e de banheiros, foi uma proposição... Sim, desculpa. O canteiro, a gente não chegou a observar isso do espaço físico, porque a gente teve lá para coletar os dados e a gente empregou um pessoal bastante grande nisso, foram mais de 20 membros da empresa Júnior, então, assim, foi um trabalho árduo e a gente não tinha condição de olhar mais do que a coleta de dados de pessoas mesmo, para apresentar o relatório com isso também, mas acredito que órgãos competentes públicos saibam observar o local melhor e indicar um lugar mais apropriado para a colocação do container. Sim, e como nós dissemos, todas essas sugestões, nós tivemos a preocupação que, enquanto observadores do espaço, tivéssemos a preocupação de ouvir os moradores que foram até nós a determinados feedbacks. Então, nós tivemos esse cuidado de atendê-los, explicar o que era o projeto, ouvir as reclamações e até ouvir esse aspecto de que eles achavam que estava piorando devido a que agora o trânsito era desorganizado, que as pessoas estavam indo em horários inconvenientes, estavam fechando a rua de fato, visto que agora não haviam as mesas. Mas aí foram feedbacks qualitativos que não faziam sentido colocar no relatório técnico da maneira que nós colocamos. E como o Diego reiterou, que, dada que a nossa especialidade é justamente essa, que é a simulação, que nós acreditamos que seriam necessários outros estudos para comprovar a inserção dos banheiros, dos contêineres de maneira adequada, mas que, dados os feedbacks dessas pessoas e do que nós observamos o acúmulo de pessoas e até de lixo, que seriam proposições interessantes serem estudadas. Muito obrigada. Agradecer ao Diego e à Denise, por favor, fiquem à vontade de permanecer na mesa. Se quiserem se retirar também, fiquem à vontade. Vereadores, passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador para explicação pessoal? Então, dou por encerrado essa reunião e, em seguida, dou por aberto a 15ª reunião extraordinária. Senhor secretário, por favor, a leitura de um projeto. Leitura do projeto. Leitura do projeto. Projeto de lei número 011/2017.
Adiciona dispositivos aos artigos 2º e 3º da Lei 2.277/2012. Dispõe sobre a colocação de mesas, cadeiras, mercadorias e imobiliários em calçadas por bares, restaurantes e similares, e dá outras providências. Obrigado, senhor secretário. Que fará agora a leitura do projeto de lei 013/2017, em segunda votação. Projeto de lei número 03/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto de lei em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Senhor presidente, queria pedir a dispensa da terceira votação desse projeto, por favor. Vereador Sávio José, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa aprovada. O projeto segue para a Secretaria para as devidas correções. Senhor secretário, o projeto de lei 029. Projeto de lei número 029/2017, segunda votação. Prefeito Municipal dispõe... Terceira votação, desculpa. Dispõe sobre a concessão de auxílio transporte aos servidores da administração direta e indireta e da outras providências. Projeto de lei em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos. Só um minuto, por favor. Senhor presidente. Só um minuto, por favor. Só um comunicado aqui do vereador Paulo Sérgio da Silva Totti, que no dia 13 de julho havia uma reunião marcada, dia 13 de julho, quinta-feira, havia uma reunião marcada às 14 horas nessa casa com o representante dos Correios para tratar das correspondências não entregues nos bairros de Nova Viçosa e Posse. Essa reunião está adiada. Senhor presidente, de forma oficial, deixaram comigo, para repassar à mesa diretora, a cópia do relatório aqui apresentado, que pode ser replicada para os demais colegas. Obrigado. A cópia do relatório estará na secretaria. Quem houver interesse em obter a cópia desse relatório, favor procurar na secretaria.